pedimos imensas desculpas pelo atraso na apresentação deste telejornal. Assinala-se hoje o Dia Internacional contra a Corrupção. A data foi instituída pela ONU com a assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção a 9 de dezembro de 2003 e entrou em vigor em 2005. O objetivo é consciencializar sobre a corrupção a nível mundial e enaltecer o papel da ONU no combate à corrupção. Neste dia, incentiva-se a denúncia de corrupção, a divulgação da data nas redes sociais, a criação de ações e de eventos de combate à corrupção e a doação de fundos a favor dos mais desprotegidos. Por ocasião da data, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na sua mensagem, apela à adoção de uma atitude firme em favor da integridade. People are hurting and angry. Na sua mensagem, o secretário-geral das Nações Unidas considera que a corrupção está presente em todos os países, sejam ricos ou pobres, do norte ou do sul. Para António Guterres, trata-se de um ataque contra os valores das Nações Unidas. Ela rouba as sociedades de escolas, hospitais e outros serviços vitais, afasta o investimento estrangeiro e retira seus recursos naturais das nações, mina o Estado de Direito e encoraja a prática de crimes contra o tráfico ilícito de pessoas, drogas e armas, sublinha. A evasão fiscal, a lavagem de dinheiro e outros fluxos ilícitos desviam recursos que são muito necessários para o desenvolvimento sustentável. O Fórum Econômico Mundial calcula que o custo da corrupção seja de pelo menos 2,6 trilhões de dólares, ou 5% do produto interno bruto mundial. Segundo o Banco Mundial, empresas e indivíduos pagam mais de 1 trilhão de dólares a cada ano em subornos. A corrupção gera mais corrupção e promove uma cultura destrutiva da impunidade. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção é um dos principais instrumentos à nossa disposição para avançar nesta luta, destaca Guterres. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 e seus objetivos também oferecem diretrizes para ação. Segundo o secretário-geral da ONU, através do mecanismo de revisão por pares previsto na Convenção, podemos trabalhar juntos para estabelecer as bases da confiança e responsabilidade. Em nossas mãos é educar e capacitar os cidadãos, promover a transparência e fortalecer a cooperação internacional para recuperar ativos roubados, frisou. Milhões de pessoas em todo o mundo compareceram às urnas este ano com a corrupção como uma das suas principais prioridades. No Dia Internacional contra a Corrupção, vamos adotar uma atitude firme em favor da integridade, apela António Guterres. Por ocasião do Dia Internacional contra a Corrupção, a nossa reportagem saiu à rua e recolheu alguns depoimentos dos cidadãos sobre a matéria. Este dia chama-nos a atenção mais uma vez, para lutarmos contra este mal que aflige toda a sociedade em geral. Visto que a corrupção ela não é apenas de um grupo de pessoas, faz parte de toda a sociedade. A corrupção está na família, está na direção da coisa pública e não só. Portanto, eu posso dizer que a corrupção ela existe porque nós somos seres falhos, ou seja, somos pecadores. Enquanto pecadores, temos essa tendência. Eu tenho uma tendência para a corrupção, o meu vizinho tem. Mas o que este dia vem trazer este dia vem colocar uma barreira contra esta situação, ou seja, vem chamando a atenção de que nós precisamos de lutar contra o nosso próprio ser, o nosso ego, e só assim podemos talvez reduzir, porque pelo completo, enquanto pecadores, nunca vamos acabar com a corrupção. A sociedade em si coloca na sua mente que é preciso cada um fazer um pouco de si, avaliar a sua perspectiva e também para que a sociedade não influencie o comportamento do indivíduo para que esta corrupção seja maior e enorme. No caso do nosso país, a corrupção existe, mas não é assim muito bem em relação aos outros países. Os outros países nós podemos ver a corrupção de uma forma mais abrangente e mais alargada, mas no nosso país vê-se, mas não assim constantemente e vulgarmente como em relação às outras instâncias. A corrupção existe em todo canto do mundo.
e em todos os seios, tanto na parte religiosa, na parte familiar e na parte política. Eu deixo um apelo avisando a população em si que não devemos ser corruptos. Um homem corrupto é um homem que, como dizer, um homem corrupto está sujeito a... Não é bom ser corrupto. Deixamos de ser corrupto e lutamos por isso, tendo em conta que hoje é o Dia Mundial de Luta contra a Corrupção. Aviso a todos que digamos não à corrupção. É sempre bom nós refletirmos sobre a corrupção. Tendo em conta que a corrupção eu considero um flagelo, pode-se considerar um cancro, uma força contra o desenvolvimento de qualquer sociedade. E quando uma sociedade está enraizada com práticas de corrupção, ela dificilmente desenvolverá. É sempre bom refletirmos, debatermos, para que cada um reflita sobre isso, interiorize dentro de si, para que abandone as práticas de corrupção, tudo em nome do desenvolvimento da sociedade e do país. Nós conseguimos com a justiça funcionar, com as autoridades competentes a funcionarem. E eu penso que deve haver o contributo de todos para nós combatermos isso. Nós estamos numa sociedade que é um exemplo que eu sempre dou, que se um dirigente sair mais pobre do que entrou, ou se sair só com aquilo que teve, ele é acusado de... Dizem que ele é burro, que ele não trabalhou bem, que ele não cuidou do seu bolso, que ele não cuidou da sua família, da sua casa, por aí além. Então quer dizer que as pessoas são obrigadas, são impelidas a corromper-se, a fazer parte do sistema. Nós sabemos que nós estamos numa sociedade, São Tomé e Príncipe, que se for uma pessoa que não é corruptível, uma pessoa que tenta ser muito reta e tenta ser muito justa, ela é posta de lado. Mas são práticas louváveis, são bem-vindas. Eu acredito que de hora avante nós vamos acabar com certas práticas. E as pessoas têm que ser responsabilizadas, e as pessoas têm que ser julgadas e têm que devolver tudo que desviam, que é público. A coisa pública tem que ser preservada e quem herda tem que deixar em melhor estado para quem vai para a geração futura. O primeiro-ministro Jorge Bons Jesus, no seu discurso precursal da sua investidura e do seu governo, declarou o combate à corrupção como uma das bandeiras da sua atuação. O combate à corrupção será bandeira deste governo e aqui neste momento solene quero pedir a colaboração da sociedade civil para juntos levarmos a cabo este combate de maneira frontal e no quadro dos instrumentos legais previstos na nossa arquitetura jurídica. É um imperativo nacional que os responsáveis pela gestão danosa e pelo desvio de dinheiros e bens públicos comecem a ser criminalmente responsabilizados. Para nos falar da luta que hoje se assinala de combate à corrupção que deve ser travada no país, tenho nos estúdios do Dato Capela, investigador contra a corrupção e representante do Centro de Integridade Pública, Deodato Capela. Para si, boa noite. Boa noite. Então, portanto, este ano as Nações Unidas colocam a questão todos juntos pelo desenvolvimento, a paz e a segurança. Este tema suscita alguma reflexão? Bom, queria antes de mais felicitar o Primeiro-Ministro, Jorge Bons Jesus, por ter tido como bandeira a luta contra a corrupção. A sociedade civil está empenhado em colaborar com o 17º Executivo e apoiar a causa que vem este ano, unidos contra a corrupção, para desenvolvimento, paz e segurança. Só o governo, se calhar, não conseguirá combater a corrupção, só as instituições, se calhar, as instituições superiores, se calhar não conseguirá combater a corrupção, só a sociedade civil não conseguirá combater a corrupção. Nós temos que unir
para que, neste caso, São Tomé e Príncipe possa suprimir, diminuir, reduzir, portanto, essa enfermidade grave que atrasa o desenvolvimento do nosso país. O que é que a sua instituição tem feito em parceria com o Estado na perspectiva de mitigar este fenómeno da corrupção no país? Bom, nós, Centro de Integridade Pública, desde que nós fundamos, em 2012, nós fizemos vários apelos, já podemos dizer, já trabalhamos com 3 governos, desde 2012, e nós não sentimos, da parte do Executivo, a vontade política para acatar ou para acolher as recomendações que nós temos através das organizações internacionais, no caso da Transparência Internacional e muito concretamente na Convenção de Nações Unidas contra a Corrupção, da qual São Tomé e Príncipe é parte, assinante e ratificou, e está nessas recomendações que nós fizemos, muito concretamente ao anterior governo, nós apresentamos um plano estratégico da qual vem na base da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que o governo poderia implementar. Portanto, o Ministério da Justiça é o Ministério que, sendo a Integridade Pública, trabalha, portanto, uma vez que está vocacionado para a causa, e nesse sentido nós não vimos da parte do governo essa vontade, mas em parte... Mas em relação, portanto, a essas recomendações de que faz referência, de que fez referência internacionais, elas têm um enquadramento no ordenamento jurídico santomense? É claro que tem. Tanto é que as recomendações vêm em linha de conta precisamente o plano que as Nações Unidas prevê, portanto, na Convenção, no artigo da prevenção, essencialmente estou a falar a nível de prevenção, uma vez que nós, o Centro de Integridade Pública, nós sempre apelamos ao Governo para que crie condições de prevenção, inicialmente na administração pública. São essas que devem ser criadas para prevenir? Portanto, a prevenção, os crimes, portanto, económicos e financeiros, inicialmente o crime contra a corrupção, vem inicialmente em medidas para quê? Imaginemos que a nível dos ministérios, por exemplo, cada ministério teria um plano estratégico de prevenção interna, ou seja, nesse plano que nós apresentamos, todos os ministérios teriam um plano interno contra a corrupção, e nesse plano ia estabelecer-se uma avaliação de todos os funcionários, ou seja, ia inclusive a estar dentro e a criar-se um conselho para acompanhar esses planos, que o conselho trabalharia junto ao Tribunal de Contas, seria o Conselho de Prevenção contra a Corrupção, e esse conselho ia medindo a nível dos ministérios quais são os ministérios que estão a seguir ou não aquele plano. Portanto, são convenções que está dentro da Convenção, são estratégias que estão dentro da Convenção, e para que é que serve esse instrumento? Serviria precisamente para medir e saber se, a nível dos ministérios, estamos a falar de ministérios, falaríamos também a nível das empresas públicas, se estão a ser cumpridas as medidas preventivas. Por exemplo, hoje em dia em São Tomé, já sabemos que não se deposita, não se faz o pagamento diretamente nos serviços, vai se depositar no banco. Portanto, neste caso, isto é uma medida preventiva para evitar, mas há um conjunto de medidas que está dentro do plano estratégico e que cada ministério teria que cumprir, e aí ia se avaliando se os ministérios estão ou não em condições para evitar que o erário público seja desviado pelos funcionários. Apesar, portanto, desta situação, de acordo com os indicadores, São Tomé e Príncipe está na 64ª posição, se a memória não me falha, sim. Em função dos indicadores do ranking internacional. Exatamente. Bom, considera que isto é um bom posicionamento, ou que deve sair desta posição, 64ª, e chegarmos pelo menos a uma posição?
para dizer que a nível dos países da expressão portuguesa, Cabo Verde está à frente. Em Cabo Verde está em posição 48, Portugal está em posição muito mais facilitada, posição 32. Para dizer no índice da Transparência Internacional 2017. Mas a nível de pontuação, o Maximino Carlos referiu-se a nível de ranking, a posição, mas a nível de pontuação, nós estamos numa pontuação de 46, que já vem desde 2015. Só para dizer, a nível dos pontos que nós temos, a nossa pontuação é muito baixa. Eu posso fazer a nível de comparação com o Brasil. O Brasil está muito mais abaixo de Santo Tomé, porquê? Mas pode dizer que Santo Tomé está numa posição boa. Santo Tomé está numa posição boa porque não há casos de condenação de corrupção. O Maximino Carlos não conhece nenhum caso que fosse a tribunal e que nesse caso, o funcionário político fosse condenado. Neste caso, faz com que a pontuação santomense seja boa por não haver este caso. Mas isso não quer dizer que somos melhores que o Brasil a nível de combate contra a corrupção. Não se está a perceber isto. O que portanto, a sua instituição, o Centro de Integridade Pública, tem feito no domínio da sensibilização, isto é, nas escolas, com as crianças e mesmo tanto nas comunidades, para que as pessoas entendam o alcance do combate à corrupção? Bom, nós no ano 2017, através do projeto Propalop, portanto, que foi executado através do PNUD de São Tomé e Príncipe, nós criamos um glossário inclusive, para fazer os São Tomenses perceberem o que é o fenómeno de corrupção. Eu notei pela reportagem que fizeram, muitas pessoas ainda não têm conhecimento de facto o que é corrupção. E esse glossário que nós fizemos, foi distribuído nas escolas, nas instituições públicas, foi o primeiro passo que nós fizemos para chegar aos São Tomenses, portanto, uma ferramenta para dar a conhecer o que é corrupção. Nós, no nosso enquadramento jurídico, vem aí a condenação, portanto, a nível do Código Penal, condena, portanto, a nível de corrupção ativa e passiva, explica de facto quais são os agentes que entram no fenómeno de corrupção. Só para dizer, a corrupção só existe na função pública ou nas instituições públicas. A corrupção não ocorre, portanto, a nível de famílias, não ocorre a nível do setor privado, mas existe uma ferramenta, só para dizer, a nível da Convenção das Nações Unidas, que chama-se compliance, que se é aplicado a nível das instituições privadas. Para quê? Porque são instituições privadas que vai corromper os funcionários. A nível dos concursos públicos, são as empresas, a nível das empresas construtoras, são elas que são a parte ativa que vão pagar, por exemplo, para adulterar um concurso. Portanto, a empresa privada entra na corrupção enquanto agente ativo. Neste caso, a compliance, que foi criada pelas Nações Unidas, é um documento que as empresas privadas assumem para ter dentro da empresa privada uma estrutura, inclusive que agora já dá o ISO, que é portanto, o Código da Qualidade das Empresas, e que as empresas têm dentro das empresas privadas uma estrutura para evitar a corrupção. Ou seja, esse documento faz com que as empresas, de facto, hoje em dia, quase todas as empresas que têm, portanto, têm cotação no mercado de valores, têm compliance a nível de empresas petrolíferas, porque próprios acionistas não querem ver a sua empresa conotada como corrupção ou ganhou o concurso porque pagou ao político, pagou coisas para conseguir. E hoje em dia, portanto, esse ISO, esse código que a Nações Unidas estabelece para as empresas privadas, é para dar garantia que esta empresa, só posso citar uma das empresas, a Siemens, é uma empresa que tem ISO das Nações Unidas, inclusive eles têm estrutura, posso dar um exemplo da estrutura que eles usam, ao invés de pagar para conseguir, portanto, um concurso, eles fazem obras sociais. Sabe que há muitas empresas, portanto, petrolíferas, portanto, ao invés fazem obras sociais para evitar não pagar, portanto, usar o saco azul das empresas privadas para evitar. Muito obrigado por ter estado connosco aqui no Telejornal do Idade de Capela
que é investigador contra a corrupção e representante do Centro de Integridade Pública, com alguma informação relativamente ao dia que se assinala hoje, o Dia Mundial de Combate à Corrupção, e aqui falamos deste assunto. O Presidente da República deixou este sábado o país com destino a Marrocos e Portugal por um período de 20 dias. Em Marrocos, o Presidente da República irá participar na Conferência Intergovernamental do Pacto Global sobre as Migrações, que decorrerá nos dias 10 e 11 do mês em curso. A Conferência Intergovernamental do Pacto Global sobre as Migrações juntará líderes de todo o mundo em Marrakech, Marrocos. A grande conferência convocada pela ONU para adotar formalmente o amplo consenso que visa tornar as migrações mais seguras e dignas para todos. No dia 15, já em Portugal, Evaristo Carvalho irá participar na cerimónia de investidura do novo secretário executivo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP. Francisco Teles, de nacionalidade portuguesa, assumirá a pasta do secretário executivo da CPLP para os próximos anos, sucedendo assim no cargo a São Tomense Maria do Carmo Silveira. Na sua partida, o Presidente da República não prestou quaisquer declarações à imprensa. Trocar informações de atualidade no âmbito da cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe foi o objetivo da audiência entre o Ministro da Defesa de Portugal e o Presidente da República, Evaristo Carvalho. Depois do encontro com várias individualidades, o Ministro da Defesa de Portugal, João Gomes Cravinho, encontrou-se com o Presidente da República, Evaristo Carvalho. Assuntos ligados à cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe no domínio da defesa dominou o encontro entre as partes. Acabei de ser recebido pelo Sr. Presidente da República, já tinha sido recebido pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Sr. Ministro da Defesa e da Ordem Interna. De todos ouvi palavras de grande apreço pela relação entre Portugal e São Tomé. É uma relação antiga, intensa, profícua, muito amiga e assim continuará seguramente. Tivemos a oportunidade de pensar um pouco sobre o futuro, trocar impressões sobre a cooperação na atualidade e de projetar um pouco algumas ideias para o futuro. Portanto, no que toca à cooperação no domínio da defesa, a minha expectativa é que em 2019 ela continue e se intensifique. O dirigente português reiterou que seu governo irá dar continuidade com seus projetos com o novo executivo santomense. Nós temos um novo governo, como se sabe, tomou posse esta semana, um novo governo em São Tomé, e portanto vamos olhar para aquilo que são as ideias, as prioridades do novo governo e faremos os ajustamentos que forem adequados a isso. Portanto, nestas próximas semanas, mês, 2 meses até janeiro, fevereiro, faremos um balanço e identificaremos os caminhos para o futuro. Mas aquilo que está já programado para 2019 e 2020, com certeza que também continuará. O Ministro da Defesa de Portugal, acompanhado pelo seu homólogo santomense, efetua um encontro de cortesia ao chefe de Estado santomense, Evaristo Carvalho. O titular da Defesa de Portugal garantiu a continuidade de formação e capacitação da Guarda Costeira São Tomense para o ano 2019. O Ministro da Defesa de Portugal visitou ontem o navio NRP Zaire, que se encontra no país há um ano mediante o protocolo de cooperação técnico-militar existente entre São Tomé e Príncipe e Portugal. O reforço e garantia da cooperação militar entre São Tomé e Príncipe e Portugal é o objetivo da visita do Ministro da Defesa de Portugal a São Tomé e Príncipe. Por isso, a visita ao navio Zaire serviu para observar em loco como está a decorrer o processo de formação e capacitação dos militares da Guarda Costeira no referido navio. Agora de visitar o navio Zaire, que está aqui desde o início do ano, a fazer um trabalho que reputo excelente.
e que creio que vai deixar marcas em termos da capacitação das Forças Armadas santomenses, em particular da Guarda Costeira. Nós vivemos num contexto internacional conturbado e a segurança de Portugal não é uma segurança que se pode limitar ao quadriculado, ao território do país, é uma segurança que precisa do nosso enquadramento internacional. E o nosso enquadramento internacional é a NATO, é a União Europeia, é a CPLP, são os países amigos. No que toca ao Golfo da Guiné, nós sabemos que há ameaças, há dificuldades que se estão a manifestar de forma cada vez mais intensa no Golfo da Guiné e, portanto, o reforço da capacidade de São Tomé acaba por ser também um reforço da segurança de Portugal, porque a segurança de Portugal é afetada negativamente por insegurança no Golfo da Guiné, por tráficos do Golfo da Guiné, pelas possibilidades que existem de terrorismo, de pirataria, etc. João Gomes Cravinho garantiu a continuidade desta cooperação militar, inclusive da formação aos oficiais da Marinha santomense por mais um ano no navio Zaire. Uma cooperação que, segundo o Ministro da Defesa de Portugal, tem custado ao Estado português 2 milhões de euros por ano. Eu percebi que vai haver um prolongamento e ele vai continuar em 2019 aqui, e isso implica, também pelo que percebi, um investimento de 2 milhões de euros por ano. Até quando é que se prevê que esta missão possa continuar? Ou quando pensa transferir o navio, se for essa a ideia, para São Tomé? O Zaire está aqui em São Tomé desde janeiro, desde o princípio do ano. A ideia inicial foi de ter uma projeção por um ano com relatórios cada 6 meses. Tivemos um primeiro relatório que nos indica que a cooperação está a correr muitíssimo bem. Há um processo de formação, de capacitação da Guarda Costeira santomense que é extremamente positivo e desde então, agora já estamos próximos do fim do ano, isto tem continuado. Nós estamos abertos, temos um horizonte aberto em relação ao futuro do Zaire. Nós vamos agora em 2019 dar continuidade ao trabalho de cooperação e de formação e depois vamos ver à medida que a guarnição, ou melhor, os fuzileiros e os marinheiros santomenses mostram capacidade de competências necessárias para navegar no Zaire, vamos ver qual é o caminho mais desejável. Aquilo que referiu corretamente é um investimento grande do ponto de vista monetário, é um investimento que é simultaneamente um investimento na segurança de Portugal e um investimento na segurança de um país amigo. Depois de visitar o navio e assinar o livro de honra, o titular da Defesa português dirigiu umas palavras de agradecimento e encorajamento aos militares para depois entregar a cada um uma prenda de Natal. Está em vias de ser superado o diferendo instalado há 2 anos e que bloqueou o funcionamento do Comitê Olímpico santomense. As partes em conflito rubricaram esta semana um memorando de entendimento para ultrapassar a crise. O documento avança um prazo de 15 dias para a realização da nova Assembleia Geral, onde será eleito o novo corpo diretivo do Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe. Ser feitos em harmonia com princípios. João Costa Alegre, presidente cessante, Laureano Soares, presidente eleito na última Assembleia Geral impugnada, e António Menezes, secretário-geral, rubricaram um memorando de entendimento visando ultrapassar a crise que há 2 anos bloqueou o funcionamento do Comitê Olímpico santomense, com consequências para os atletas, treinadores, dirigentes, em suma, para toda a família desportiva e olímpica do arquipélago. No documento, as partes acordam reorganizar uma lista consensual que deve concorrer às eleições para o novo corpo diretivo do Comitê Olímpico Nacional, envidar esforços para, num prazo máximo de 5 dias, reunir com todas as federações nacionais interessadas a alinhar nesta perspectiva de solução para a crise, organizar no prazo de 10 a 15 dias a Assembleia Geral Eleitiva do Comitê, cumprindo os princípios legais vigentes nos estatutos, no regulamento eleitoral e na Carta Olímpica. Com o presente memorando de entendimento, as partes pretendem demonstrar que, na salvaguarda dos superiores interesses dos desportistas nacionais, os dirigentes desportivos são capazes de dialogar mesmo na diversidade. As partes justificam também o diferendo
com a ingerência do governo cessante nos assuntos do comitê. A Câmara Distrital de Água Grande voltou a fazer limpeza geral nos 2 mercados da capital. Melhorar a higiene destas unidades é o objetivo da operação, que contou com a participação das feirantes. Foi com o propósito de recordar o quão limpa era a nossa cidade e melhorar o ambiente das feirantes que o autarca de Água Grande, em parceria com algumas associações do país, efetuaram este domingo uma limpeza nos 2 maiores mercados da capital. Nós temos os espaços de venda tanto em condições não adequadas para a saúde pública, e então pretendemos que esses espaços estejam de uma forma higiênica, apresentado com melhores condições para a proteção da saúde. E também sabemos que todos aqueles que visitam uma cidade querem ver coisas boas, principalmente. E quando vem a sujeira, a falta de higiene, a desorganização, leva uma impressão, uma imagem do nosso país para o exterior. E se nós quisermos apostar veemente no turismo, teremos que também apostar na limpeza. E quanto mais vier turistas, mais vendedores, feirantes vão vender, mesmo até comerciantes vão vender. Portanto, é uma aposta que implica toda a gente. Gentes que também não ficaram de mãos cruzadas ao saber da referida limpeza. Limpeza, mercado está tudo bem. Só nós queremos apoio de palaie, de peixe. Porque nós de banana não está sujar mercado, palaie de peixe é que suja mercado. Nós queremos o apoio, ajuda. É que nós sabemos que um país, digamos, sujo, é um país que traz muitas doenças. Tendo em conta que a Câmara, juntamente com a ASD e também alguns outros parceiros, como por exemplo a MAGE e a Monitela, nós ajuntamos de uma forma de resolvermos o problema do nosso país, tendo em conta que um alimento nessa situação pode trazer muitas doenças para o ser humano. Quando eu vejo exemplo do nosso ministro, que é de Santana, que é lá no Maltes, eu ouvi essa manhã, eu ouvi exemplo que Landes começou a dar lá em Santana, a fazer limpeza. Então eu cheguei na cidade também vi a mesma coisa aqui na cidade. Então isso me incentivou também colaborar, também apoiar fazer a limpeza da nossa cidade. Depois de constatar algumas situações, o autarca deixa um apelo. De nós termos muitas barracas, ou seja, muitas bancadas com cargas que já estão aqui há 1 ano e tal. Portanto, aquilo acho que não são mercadorias mais. Estão apenas a ocupar o espaço onde poderiam estar pessoas a vender. Então nós, a Câmara Distrital de Água Grande, gostaríamos de fazer um apelo aos vendedores que têm essas cargas, estão aqui há muito tempo, a ocupar apenas espaço, que venham buscar as suas cargas. Câmara Distrital de Água Grande a deixar limpos os 2 principais mercados do centro da cidade. A Associação dos Moradores de Atrás da Cadeia realizou este domingo uma ação de limpeza na referida zona. O objetivo é de dar um novo rosto à localidade. Mulheres, homens e crianças não tiveram mão a medir e pegaram no pá, enxada e vassoura para pôr limpo a sua comunidade. Eliminar os focos de paludismo existentes nesta localidade foi um dos propósitos desta ação. Essa iniciativa é boa e que eu também gostei e participei, que é para fazer uma limpeza, porque é para diminuir mosquito na nossa zona. Porque eu sou vítima de coisa de paludismo, que eu tenho uma criança de 34 anos, que não mentaliza bem porque é de paludismo. A zona é nossa, estás a ver? Se a zona é nossa, então nós temos que mostrar que jovem realmente que traz a cadeia está pronto e apto para resolver, seja pequenas coisas, não grandes, né? Mas estamos preparados para tudo que vier. E ajudar realmente o presidente de Câmara, mesmo que o presidente é da zona, mas não vamos ver que ele é da zona, vamos ver que somos os moradores, e os moradores é que têm que fazer coisa para a zona. E é assim que nós estamos, que até então, graças a Deus, está tudo ótimo, está a correr bem. Segundo o presidente da Associação dos Moradores,
Ações de gênero serão feitas de forma periódica. Nós todos somos pouco, mas fazemos união e força e tá valendo a pena. Já quantas vezes fazem atividade de gênero? Já não estamos a começar menos para fazer menos uma vez por mês. Cada mês, uma vez por mês. Até um dia, se outros apoios podem vir. A sensação de atrás de cadeia de mãos dadas para uma comunidade sem lixo. O distrito de Lembá acolheu no sábado o ato central das atividades alusivas a 1 de dezembro, Dia Mundial contra a SIDA. Conheça o teu Estado, é o lema deste ano que foi instituído pelas Nações Unidas. Este dia visa alertar as populações para a necessidade de prevenção e de precaução contra o vírus do SIDA. Este vírus ataca o sistema sanguíneo e o sistema imunológico do doente. A data tem ainda o objetivo de lembrar todas as vítimas que faleceram ou que estão infectadas com a doença. Em São Tomé e Príncipe, várias são as atividades que foram realizadas para assinalar o dia. Este ano, o distrito de Lembá foi palco das atividades cujo tema do Dia Mundial de Luta contra o SIDA para 2018 é Conheça o teu Estado. Nós agendamos várias atividades, dentre elas promovemos uma feira de saúde em que as pessoas possam realmente, voluntariamente fazer o teste de VIH, podem também realmente fazer despistes de diabetes através de realização de um teste de BM-teste. Também podem controlar a sua hipertensão arterial. Oferecemos também uma exposição de nossos materiais de informação e comunicação, portanto, folhetos, cartazes, tudo alusivo ao dia e alusivo e com relação à doença VIH. Também promovemos algumas peças de dramatização e também algumas músicas alusivo ao Dia Mundial de Luta contra o VIH-Sida. Segundo o coordenador do Programa Nacional de Luta contra o SIDA, São Tomé e Príncipe está bem posicionada em termos de prevalência de casos do SIDA. Em São Tomé e Príncipe, neste momento, nós temos uma prevalência de 0,5%. É uma prevalência que achamos não muito alta, porque se compararmos com os países, nossos países irmãos, que falam a língua portuguesa, como Moçambique, Angola, nós estamos numa situação em termos de prevalência muito bem posicionada. Portanto, até este momento temos uma prevalência de 0,5% dentro da população geral. Nos últimos anos de 0,5%, portanto há uma redução da prevalência. Significa que todos os parceiros que estão trabalhando nessa luta têm conseguido algum lucro. É verdade que há necessidade de nós mantermos e ir melhorando, e por isso realizou-se essa atividade que consiste principalmente em ações de sensibilização, distribuição de preservativos, brochura, cartazes, testagem a toda a população que quisesse, e nós tivemos um resultado positivo, pode-se dizer, tendo em conta que conseguimos fazer a distribuição de 1.150 preservativos, conseguimos distribuir um conjunto de materiais de EC, um conjunto de atividades que envolveram não só a população, mas todos os parceiros. Portanto, eu penso que unidos podemos concretizar sonhos. O presidente da Câmara Distrital de Lembá também se fez presente nesta atividade. O lema deste ano é: faça o teste e conheça o seu estado serológico. No entanto, o estigma e a discriminação continuam a desenvolver, a desmotivar muitas pessoas a fazer o teste do VIH. O acesso ao teste confidencial
do HIV continua a ser um motivo de preocupação. Muitas pessoas estão a ser deixados para trás, sobretudo aqueles mais afetados pelo VIH, incluindo os toxidependentes, as profissionais do sexo, os homossexuais e os presidiários. Como parte das atividades do Programa Nacional de Luta contra o VIH, estão a trabalhar no sentido de proporcionar uma cobertura universal para que todas as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde, incluindo a testagem do VIH. A minha contribuição é dizer que toda a gente que participa nisso, porque é um bom e saudável para toda a gente. Se toda a gente fizer o teste para saber se tem ou não tem, é muito bom. No nosso nível aqui em Santo Tomé, tem muita gente com SIDA que nós não sabemos, que muita gente não sabe. É por essa razão que é bom que a gente faz o teste para saber se foi uma boa iniciativa, por terem chegado ao Distrito de Lemba, de forma a fazer os testes, de forma a captar o número de pessoas que contêm o HIV-Sida. O vírus da imunodeficiência humana foi descoberto no ano de 1981 e já matou mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. A África é o continente onde SIDA tem feito mais vítimas. O governo francês considera inaceitável o balanço dos protestos dos coletes amarelos nas várias cidades de França. O protesto contra o planeado aumento dos impostos sobre os combustíveis transformou-se numa exigência do poder de compra dos franceses e contra o presidente Emmanuel Macron. Confrontos, carros incendiados e lojas pilhadas. A noite não testou do quarto dia de mobilização dos coletes amarelos em Paris, mas domingo já amanheceu na tranquilidade. Várias cidades francesas foram palco de protestos. O ministro francês do Interior anunciou terem estado nas ruas a contestação 125 mil manifestantes. A escalada da violência foi travada, foi de facto contida, mas é totalmente inaceitável. Uma onda de violência travada com recurso a 1.385 interpelações e 975 detenções. O primeiro-ministro quer fazer as pazes. Nós queremos agora reconstruir a unidade nacional através do diálogo, do trabalho, para nos unirmos. O presidente vai discursar e vai ser a sua função a de propor medidas de emprego que sustenham o diálogo e que eu espero que vá permitir à nação inteira unir-se em torno dos desafios que já temos e que deverão desenvolver-se nos próximos anos. Um apelo à unidade nacional num dia em que pelo menos 179 pessoas ficaram feridas no conjunto dos protestos registados nas várias cidades francesas. Também em Bruxelas, os coletes amarelos saíram às ruas da capital política da Europa. A polícia acabou por travar a manifestação, mas os coletes amarelos prometeram voltar às ruas de Bruxelas. Os coletes amarelos também saíram às ruas de Bruxelas, a capital política da Europa. Dezenas de pessoas foram presas nos protestos na cidade belga. Vim hoje aqui para fazer uma manifestação pacífica, como toda a gente aqui. Prenderam-nos sem razão. É um escândalo. E nós não estamos na Síria, nem na Coreia do Norte, nem em Cuba. Isto está a acontecer em Bruxelas, a capital europeia. É uma vergonha. É uma vergonha. Os manifestantes acabaram por ser barrados por um forte dispositivo policial montado para proteger as instituições da União Europeia. As políticas do governo estão a afetar os mais pobres. Os que têm mais dinheiro ficam cada vez mais ricos. E as pessoas da Bélgica estão a lutar para sobreviver até ao final do mês, porque há sempre novos impostos. A polícia acabou por travar a manifestação, mas os coletes amarelos prometeram voltar às ruas de Bruxelas. Através do Twitter, o presidente norte-americano, Donald Trump, faz violentos ataques ao procurador especial depois da revelação de mais pormenores das investigações
sobre a ligação da sua campanha e a influência russa. Donald Trump nega qualquer ligação. Donald Trump ataca Robert Mueller nas redes sociais. O procurador especial que investiga uma possível interferência russa nas eleições norte-americanas de 2016. Através do Twitter, Trump faz violentos ataques ao procurador especial depois da revelação de mais pormenores sobre as investigações. Uma delas foi que o ex-advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Michael Cohen, colabora com o processo de investigação de Mueller. Os procuradores defendem que Cohen deve ser condenado a pena de prisão, mesmo depois do pedido do antigo advogado Donald Trump para que seja poupado. Este pedido deve ser avaliado no próximo dia 12. Cohen declarou-se culpado de crimes financeiros, assim como de mentir ao Congresso. Mas a investigação de Robert Mueller está a desvendar outras alegadas mentiras, inclusive a do antigo gestor de campanha do presidente Donald Trump, Paul Manafort. No memorando da investigação, os promotores dizem que Manafort mentiu sobre as interações com um consultor político que tinha ligações com os serviços de inteligência russa. Manafort nega veementemente. Donald Trump também nega qualquer ligação entre a sua campanha e a influência russa. Vamos ao desporto da Ilha do Príncipe. O presidente da Associação Regional de Futebol, João Ramos, foi reconduzido ao cargo para o mandato de mais de 4 anos. A Assembleia Eletiva desta órgão teve lugar na sexta-feira no Centro de Estágio da Associação Regional de Futebol. Com apenas uma lista apresentada da Assembleia Eletiva, João Ramos, que nos últimos anos tem estado sob a testa máxima da Associação Regional de Futebol, foi reconduzido ao cargo para os próximos 4 anos, com 6 votos a favor dos presidentes dos clubes filiados na Federação Santomense de Futebol. Por isso, os agradecimentos. Quero me agradecer de coração a todo o voto dos presidentes do clube que foi confiado em mim para mais 4 anos da execução da Associação Regional de Futebol. Sem esquecer de agradecimento profundo na pessoa da Federação Santomense de Futebol, na pessoa do seu presidente, que muito durante os 4 anos contribuiu para que realmente essa associação chegasse ao bom porto. Com fortes ações previstas a ser realizadas nos próximos 4 anos e discutidas nesta Assembleia com destaque ao surgimento e realização do Campeonato Regional da 2ª Divisão, os presidentes dos clubes que representam a Associação Regional de Futebol esperam ver cumprida as promessas e a confiança depositada na recondução de João Ramos. Nós sabemos que temos um desafio para mais 4 anos da parte da Associação Regional de Futebol. Esperemos que tudo corra bem por parte deles. Nós temos um objetivo fundamental a nível do futebol, que é fazer crescer o futebol da região. Enquanto presidente de clubes, estarei atento às realizações e às ações no qual ele espelhou aqui na apresentação da sua candidatura. Debatemos aqui entre várias questões, uma delas que eu continuo a achar que é uma questão muito pertinente, questão de envolvimento do campeonato de 2ª Divisão para melhorar mais a qualidade e a competição do nosso futebol. O mandato do João Ramos foi um mandato que eu daria uma nota de pelo menos 85%, por isso nós voltamos a apostar no mandato dele para mais 4 anos. Quero parabenizar a recém-eleita direção da associação e que processem bastante naquilo que eu frisei, que é no apoio aos clubes e criação de regras que protejam os clubes. Para já, garantidos estão também o apoio do Governo Regional, bem como as mãos dadas da Federação Santomense de Futebol. Da parte do Governo, da Secretaria, em nome do Governo da Secretaria Regional de Assuntos Sociais, a porta estará aberta para o momento que for necessário e do que tiver também à nossa disposição. E espero que corra tudo dentro do que está programado. Nós trabalhamos com uma transparência e de mão dada com nossa irmã Ilha do Príncipe com respeito ao futebol. Há boas perspectivas para os próximos 4 anos, quanto a nível financeiro. Portanto, e por isso nós
temos que nos prepararmos bem para, dentro de 4 anos, nós melhorar o que já temos, portanto, e atingir, portanto, mais altos níveis. João Ramos, reeleito presidente da Associação Regional de Futebol. Ainda no Príncipe, no jogo a contar para a primeira mão da final do campeonato, época desportiva 2017-2018, o Udra de Angular foi no sábado a Ilha do Príncipe empatar por 2 bolas frente à sua adversária de Porto Real. Estado Regional 13 de junho foi o palco deste derby nacional. Reza a velha máxima: desporto é vida, desporto é amizade, desporto é festa. Este é o ambiente vivido no sábado último no Estádio Regional 13 de junho, no jogo a contar para a primeira mão da final do Campeonato de Santo Tomé e Príncipe, época desportiva 2017-2018. Dentro das 4 linhas, Porto Real do Príncipe de azul, Udra de Angulares alaranjado. Manda jogar Santilá Santos, árbitro da partida, para um golo madrugador da Udra por intermédio do Zé, aos 30 segundos. Balde de água fria para Porto Real, que 5 minutos depois beneficia de uma grande penalidade, pecou o guarda-redes da Udra sobre o avançado da equipa adversária. O número 2, Zeca, se responsabilizou para a igualdade no marcador. Empatados a uma bola, Porto Real, a jogar em casa, ganhou asas sobre a Udra, reduzida a 10 elementos. Viu aos 20 minutos, por conta de Jati, sofrer o segundo golo. 2-1 favorável a Porto Real, resultado até a primeira parte deste derby nacional. Volta a mandar jogar o árbitro da partida para a segunda e última parte do jogo, marcado pelo erro tático do meio-campo azul. Aproveita em contramão a Udra e, mais uma vez, o Zé não desperdiçar a oportunidade. Atira para as malhas que guardava o Maieye, fazendo o segundo para casa. 2 igual, resultado jogado até o apito final do árbitro Santilá Santos. No final do encontro, os treinadores das respectivas equipas fizeram ou emitiram o seu ponto de vista relativamente ao jogo. Não só dá mérito à forma conforme a equipa adversária também depois fez a sua estratégia, mas fomos nós quem pecamos mais. Pecamos mais porque tivemos várias oportunidades para nós levarmos daqui esse jogo já resolvido e não conseguimos. Mas de qualquer forma eu tenho que dar força aos meus atletas, que de qualquer forma eles também fizeram o seu melhor. Obviamente que não é um resultado que nós gostaríamos de fazer, mas de qualquer maneira está ainda tudo em aberto, é um empate, mesmo estando a jogar em casa. Gostaríamos de realmente sair daqui com uma vitória, mas infelizmente com alguns erros que nós cometemos, a equipa de Udra levou-se no empate. O resultado, portanto, posto já a pensar na segunda mão? Obviamente que coloca a equipa técnica a trabalhar muito mais e a pensar mais. Isto porque nós tínhamos tudo que é para nós resolvermos esse jogo, mas infelizmente tivemos um erro que o nosso atacante, sem vontade, fez um atraso e aproveitou-se a equipa adversária, apanhou em contrapé e marcou o gol de empate. Mais algum apelo, mais alguma mensagem? Somente para levantar a autoestima dos meus atletas, não é? Eu sei que para mim como treinador não é fácil, muito menos para eles como jogadores, mas de qualquer forma vamos trabalhar, vamos lutar e preparar para que nós possamos fazer um bom resultado lá na capital do país,
que será o jogo da segunda mão. Foi um jogo muito difícil, onde a equipa da UDRA viu perder o seu guarda-redes nos primeiros minutos da partida. Então tínhamos que impor com nossa capacidade e com nossa mentalidade acima de tudo, porque era um jogo onde nós precisávamos sair aqui com um bom resultado, e isso aconteceu, e estamos de parabéns. A segunda mão vamos trabalhar mais, porque o objetivo é mais além, porque é a segunda mão, porque queremos ser novamente campeão nacional. E agora vamos fechar com esta notícia. Na Ilha do Príncipe, os fiéis católicos veneraram Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da Igreja Matriz. O Dia da Imaculada Conceição é celebrado no 8º dia do mês de dezembro de todos os anos. Nossa Senhora da Conceição, que por conseguinte é padroeira da Igreja Matriz da Ilha do Príncipe. Por isso, há grande festividade na sua veneração pelos fiéis católicos da ilha nesta homilia. A igreja celebra hoje a Imaculada Conceição, que passou no dia 8. Tendo em conta como padroeira, nós queremos sim louvar e agradecer esse gesto de Maria, aceitando esta proposta de Deus, renunciando tudo quanto podia fazer parte da sua liberdade para aceitar esse projeto divino e vir ao mundo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é motivo de alegria termos ela como padroeira da nossa comunidade e entregarmos tudo nas suas mãos. O espírito de partilha e humildade demonstrado pelos fiéis na cerimónia de ofertório, a imagem da padroeira percorreu as artérias da cidade de Santo António em procissão, acompanhado da banda militar, trazendo ainda mais alegria aos católicos praticantes. Festejar a Nossa Senhora da Conceição é festejar a Nossa Senhora Mãe de Deus, com muita honra, muita glória e muita alegria para o povo do Príncipe, porque a Nossa Senhora da Conceição é a padroeira da nossa ilha. Nossa Senhora, antes de ser mãe, o que ela passou e a humildade dela até ser mãe, e aceitou o que Deus lhe destinou. O anjo também lhe deu coragem, tanto mais que ela respondeu: eis-me aqui, a escrava do Senhor, faça-se a mim segundo a vossa palavra. É sempre com alguma alegria que nós recebemos essa data festiva, e eu, enquanto membro dessa comunidade e também católico praticante, não podia deixar de passar em vão essa efeméride. Pelo que eu, como sempre, em todas as celebrações que se fazem, não só nos dias festivos como outros qualquer, dou a minha participação e tento cumprir, na medida do possível, as orientações da própria Igreja. Reconhecemos que todos somos pecadores, que as nossas faltas, as nossas más atitudes prejudicam muito bem aquilo que prevê a liturgia, mas nós vamos fazendo sempre, todo dia a dia, para podermos cumprir. Esta festa houve uma grande participação, uma boa. O que me deixou muito mais feliz ainda é a questão da colaboração, do sentimento das pessoas, no sentido da solidariedade, porque percebi hoje que o ofertório foi muito grande, porque foi feito sempre a pensar naqueles que precisam, e eu sei que as irmãs Seba da Sagrada Família vêm-se muitas vezes abraços com meios para poder atender uma série de carentes, uma série de velhinhos que têm a sua dificuldade. De acordo com a Igreja Católica, Maria, Mãe de Jesus, teria nascido sem pecado original, daí o título Imaculada Conceição. Por isso, o Parco da Região pediu humildade por parte dos fiéis cristãos. Procurarmos sempre a imagem daquela que soube aceitar a proposta de Deus, na humildade e na simplicidade, invocando a todos nós cristãos, acima de tudo, esta humildade, a simplicidade. E acima de tudo, às vezes, é renunciar àquilo que nós somos para podermos participar e colaborar para que haja uma comunidade mais unida, empenhada no projeto divino. Esta é a mensagem que eu transmito a todos os cristãos desta ilha e não só. Para a comissão organizadora, as atividades programadas ultrapassou a expectativa, tendo em conta a participação ativa da população. A nossa perspectiva, ela ultrapassou as nossas expectativas. Foi um trabalho árduo, tivemos muitas dificuldades, mas pelo visto, esta foi a maior das festas da Nossa Senhora da Conceição aqui da região autónoma do Príncipe. Portanto, nossos agradecimentos, sobretudo, às pessoas que nos apoiaram direto ou indiretamente, uma parte da banda de Faz que veio de Santo Tomé juntar-se a nós, a banda local que tocou, a Inapor e todos quantos contribuíram para que a festa fosse mesmo exitosa. Devo confessar
que é a melhor festa da nossa Senhora Fátima que eu já pude ver e assistir aqui na região do Norte Príncipe. Fiéis católicos da região venerando o dia da Nossa Senhora da Conceição. E com esta notícia concluímos a edição de hoje do Telejornal. Obrigado pela vossa preferência. Continuem sempre com a TVS. Boa noite. No limiar do Ano Novo, faça o postal de boas festas da sua empresa, instituição ou do seu negócio na TVS. TVS. Boas festas, faça o seu postal.